Boa noite. Eu vou falar agora sobre os tipos de contração muscular que temos no processo de fisiologia e geração de força do corpo humano. Para começar, o processo de contração muscular no corpo humano é um processo caracterizado por um processo gerador de força, mais precisamente uma tensão muscular. Ele ocorre quando a actina desliza sobre a miosina nas células musculares, permitindo os movimentos do corpo. Essas contrações são divididas em três tipos: isométrica, isotônica e isocinética. Quer dizer, então, que no processo de geração de força, seja qual for o movimento humano, um processo de levantamento de peso ou um processo que exija qualquer movimento de execução de força do corpo humano, a gente tem dividido em três partes, que são o processo de isometria na contração muscular, a isotônica e a isométrica, que eu vou falar logo a seguir. Contração isocinética. A contração isocinética é um tipo de tensão desenvolvida pelo músculo, é a maior, a máxima em todos os âmbitos articulares durante a amplitude do movimento, pois é realizada em uma velocidade constante, havendo assim alteração no eixo angular das fibras musculares. Quer dizer que essa contração ela é caracterizada mais por um processo de vetor de força constante, ele tem uma velocidade constante, um pico de alongamento da musculatura das fibras no final do movimento, e um estiramento das fibras no final, podendo caracterizar assim um processo como uma rosca numa academia para exercício para bíceps, ou um supino, ou qualquer movimento que exija um movimento inicial e um movimento final, tá? Contração isotônica. Esse tipo de contração muscular é aquela que há uma desigualdade de força entre a potência muscular e a resistência, provocando assim deslocamento de segmento. Ela se divide em concêntrica e excêntrica. O que quer dizer isso? Nesse movimento, há uma tendência dele se dividir em dois grupos de contração muscular, que é a parte concêntrica, quer dizer que a potência é maior que a resistência, ou seja, o seu músculo vai executar um movimento com uma potência maior do que a resistência. Ou seja, essa resistência pode ser um peso, um halter, alguma coisa do tipo que exige algum peso. Ela deve ser deslocada até certo ponto, de forma que essa potência gerada é maior do que o peso em si. Tá? Podemos exemplificar como o pico de contração num exercício de bíceps, por exemplo, é onde há um torque máximo de força dessas fibras na parte concêntrica, no pico do movimento, onde essa potência é muito maior do que a resistência do peso que está sendo executado. E a contração excêntrica, é onde a resistência é maior que a potência. Essas fibras, por possuírem características elásticas, se ampliam, ou seja, o músculo se alonga durante o tempo de tensão. O que quer dizer isso? No momento da excêntrica, num movimento de rosca bíceps, por exemplo, ou qualquer outro tipo de exercício que exija um torque maior da resistência, ela é superior à potência resistida no movimento. Quer dizer que é a parte onde o músculo se alonga. Essa resistência, ela gera um torque na musculatura de forma a ser maior do que a potência da fase concêntrica, é onde o músculo se alonga, certo? Temos aqui exemplo, como eu disse antes, da rosca de um exercício para bíceps, por exemplo. A concêntrica ela exige no pico do movimento, onde você faz um movimento de impulsão para tirar esse peso da inércia, e ele para no momento de pico maior de contração. E já a excêntrica é o contrário, justamente o contrário. Ela se alonga e essa resistência do peso é maior do que a potência, alongando assim a musculatura. Temos também a contração isométrica, por último. Essa contração é caracterizada por uma condição onde o músculo desenvolve tensão, porém não há alteração nesse comportamento externo. Ou seja, o músculo contrai e produz força sem nenhuma alteração de ângulo articular. Ou seja, é uma tensão constante na musculatura, sem alterar nenhum tipo de mecanismo de torque ou de resistência superior ao que se deve ser produzido pelo músculo. Temos aqui como exemplo a prancha, tá? Que é uma contração onde há um pico de movimento e essa tensão não se altera. Também há como exemplos em alguns exercícios como isometria, onde você executa o movimento e segura ele na parte onde há maior tensão muscular.
e não a alteração dessa força. Tá? Os tipos de fibras musculares em corridas, que é justamente o tópico do trabalho que foi feito. Ele leva em consideração o trabalho de um educador físico, um preparador físico em movimento de atleta de futebol, tá? Então, durante a prática de corrida, as fibras musculares são divididas em dois tipos: fibras de contração lenta e fibras de contração rápida. Ou seja, normalmente os músculos têm 50% de cada uma. Ou seja, se o músculo conter mais fibras lentas do que rápidas, será mais resistente e menos veloz, podendo se encaixar no maratonista e corridas de até 1.500 metros. Ou seja, quando a musculatura é mais resistente e menos veloz, ou seja, ela aguenta por mais tempo aquela pressão, aquele estímulo produzido, ela não gera necessariamente uma força, mas ela tem bastante resistência. Ou seja, ela dura por mais tempo, ela perdura por mais tempo, podendo se encaixar assim no maratonismo. Ele precisa, né, de bastante resistência para executar provas de longa duração, longa distância. E se encaixa no tipo de padrão de pessoas que possuem esse tipo de fibra, tá? Certo? Já o músculo, ao conter fibras do tipo rápida, ele será mais resistente e menos veloz. Se encaixado no sprint, também é interessante para jogadores de futebol, já que ele precisa de explosão de velocidade para chegar até a bola e chutar. Ou seja, essas pessoas, atletas de futebol principalmente, necessitam de uma explosão maior da musculatura. Portanto, essa explosão dessas fibras do tipo rápida, elas são benéficas para ele, porque ele precisa dessa explosão até chegar à bola, ele precisa correr mais rápido que os outros, do que o adversário, para chegar até aquela bola. Então, esse tipo de contração, ela é melhor direcionada para esse tipo de esporte, justamente por causa dessa explosão, né? Então, é bastante comum a gente ver atletas como Ronaldo Fenômeno, na época que ele estava no auge dele. Ele tinha muita explosão. Era um jogador propício para esse tipo de fibra, porque ele tinha uma explosão de torque, de força, nesse movimento de corrida, em que ele percorria essa velocidade, uma velocidade muito grande, uma distância muito grande, num intervalo de tempo muito curto, até chegar a marcar o gol no adversário, certo? Então, esse é o tipo de fibra muscular do tipo rápida. Esses são os tipos de contração de fibras musculares nas corridas e, portanto, em jogadores de futebol.